Bem-vindos, meus irmãos. Que alegria estar com você neste momento especial. Você já se sentiu sobrecarregado pelas lutas da vida, como se estivesse no meio de uma tempestade sem fim? Momentos em que o coração parece pesado, a mente cheia de dúvidas e você se pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Todos nós enfrentamos essas tempestades, mas há uma verdade poderosa que pode transformar completamente a maneira como lidamos com elas: a paz de Deus. Essa paz não depende das circunstâncias, não é algo que o mundo pode oferecer e muitas vezes ela surge nos momentos mais improváveis. É uma paz que ultrapassa o entendimento humano, que vem diretamente do coração de Deus para o seu. Hoje, eu quero levar você a uma jornada de fé, esperança e restauração. Vamos descobrir juntos como confiar no controle de Deus, como encontrar força em suas promessas e como viver com a certeza de que mesmo nas lutas mais difíceis existe propósito. Este vídeo é um convite para mudar a forma como você enxerga os desafios da vida. Se você está cansado, desanimado ou sentindo que as batalhas têm sido grandes demais, fique comigo. Deus tem algo a dizer ao seu coração hoje, algo que pode mudar completamente a sua maneira de enfrentar as dificuldades. Não importa o quão forte seja a tempestade, você não está sozinho e a paz esperando por você. Vamos juntos descobrir o segredo para ter paz em meio às lutas. Prepare-se, porque essa mensagem pode transformar o seu dia e a sua vida. Nos momentos de dificuldade, é natural sentirmos que tudo está fora de controle. As lutas que enfrentamos podem parecer maiores do que nós, mas é exatamente nesses momentos que precisamos lembrar: Deus está no comando. Ele vê além do que conseguimos enxergar e tem um plano perfeito para cada detalhe da nossa vida. Jeremias 29:11 nos dá uma certeza poderosa. Eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Isso significa que mesmo quando não entendemos os motivos das adversidades, podemos descansar na certeza de que Deus está agindo para o nosso bem. Confiança em Deus não é passiva, é ativa. É uma decisão diária de entregar nossos medos, ansiedades e preocupações nas mãos dele. Isso começa com um simples ato de fé: orar e declarar que Ele é soberano sobre todas as áreas da nossa vida. Quanto mais confiamos em Deus, menos espaço damos para o medo e mais paz encontramos em meio às tempestades. Para reforçar essa confiança, devemos buscar a presença de Deus continuamente. Ler a sua palavra e meditar nas suas promessas lembra que Ele é fiel e nunca nos abandona. E quando entregamos verdadeiramente nossas batalhas a Ele, descobrimos que a paz que Ele oferece supera todo o entendimento humano. Depois de entendermos que Deus está no controle e confiarmos no seu plano, o próximo passo para encontrar paz em meio às lutas é fortalecer a nossa vida de oração. A oração não é apenas um ato religioso, é uma conexão direta com Deus, uma conversa sincera com o nosso Pai Celestial. É por meio da oração que abrimos nosso coração, entregamos nossas preocupações e recebemos conforto e direção. Nos momentos difíceis, a oração se torna ainda mais essencial. Ela nos ajuda a alinhar nossos pensamentos com a vontade de Deus e a sentir sua presença, mesmo nas tempestades. Filipenses 4:6-7 nos ensina: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Fortalecer a vida de oração significa reservar tempo diariamente para estar com Deus. Não importa se as palavras são simples ou elaboradas.
O que importa é a sinceridade do coração. É nesses momentos que podemos entregar as nossas lutas e buscar orientação. Quando oramos, reconhecemos que não precisamos carregar os fardos sozinhos, pois Deus está ao nosso lado para nos sustentar. Além disso, a oração nos ajuda a ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, estamos tão sobrecarregados pelas preocupações que não percebemos como Ele está nos guiando. Ao nos voltarmos a Ele em oração, nosso coração se aquieta e encontramos força e sabedoria para enfrentar as dificuldades. Fortalecer a vida de oração é um exercício contínuo, mas os frutos são imensos, uma paz inexplicável, uma confiança renovada e a certeza de que não estamos sozinhos. Agora que entendemos como a oração nos conecta com Deus, é importante lembrar também onde podemos encontrar ainda mais força: na Sua Palavra. Depois de confiar no controle de Deus e fortalecer nossa vida de oração, é essencial buscar refúgio na palavra dele. A Bíblia é mais do que um livro. É um guia vivo, um consolo e uma fonte inesgotável de sabedoria para enfrentar os desafios da vida. Nos momentos de luta, ela se torna um porto seguro, onde encontramos respostas, encorajamento e a voz de Deus falando diretamente ao nosso coração. Salmo 46:1 nos lembra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A palavra de Deus age como um abrigo, protegendo-nos das tempestades emocionais e espirituais. Ler e meditar na Bíblia durante as dificuldades nos ajuda a realinhar nossa perspectiva, enxergando os problemas com os olhos da fé e não do desespero. Ao enfrentarmos lutas, podemos nos apegar às promessas encontradas na Bíblia. Versículos como Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Nos asseguram que Deus está conosco, independentemente do que enfrentamos. Essas palavras não apenas fortalecem nosso espírito, mas também trazem paz ao nosso coração. Encontrar refúgio na palavra de Deus também significa aplicá-la à nossa vida. Não basta apenas lê-la, é necessário vivê-la. Quando obedecemos aos ensinamentos da Bíblia, encontramos direção clara para as decisões e passos que precisamos dar, mesmo em momentos de incerteza. Além disso, a Bíblia nos lembra de todas as vezes que Deus foi fiel no passado, tanto com os personagens bíblicos quanto em nossa própria vida. Isso nos encoraja a confiar que Ele continuará sendo fiel, mesmo nas adversidades. A palavra de Deus é um convite diário para descansarmos em Sua presença. Ao dedicarmos tempo para lê-la e meditarmos em suas verdades, nosso coração é renovado e encontramos forças para continuar. Agora que sabemos como a Bíblia é uma fonte de refúgio, o próximo passo é lembrar das promessas que Deus nos deu e como elas são fundamentais para manter a paz em meio às lutas. Ao confiarmos no controle de Deus, fortalecermos nossa vida de oração e encontrarmos refúgio na Sua palavra, é importante não esquecer uma das maiores fontes de paz: as promessas de Deus. Elas são a prova de que Ele é fiel e de que, mesmo nos momentos mais difíceis, Sua mão está agindo em nosso favor. A Bíblia está repleta de promessas divinas que nos asseguram proteção, provisão, consolo e esperança. Filipenses 4:19 nos lembra: O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Essa é uma das muitas garantias de que Deus não nos abandonará, mesmo quando sentimos que estamos sozinhos. Lembrar das promessas de Deus é um exercício de fé. Significa trazer à mente verdades espirituais que muitas vezes esquecemos no calor das lutas. Promessas como a de Isaías 43:2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Nos mostram que as dificuldades não são sinais de abandono,
mas oportunidades de experimentar a presença e o poder de Deus em nossas vidas. Essas promessas não são apenas palavras bonitas, elas são declarações vivas do caráter de Deus. Elas nos ajudam a entender que Ele é imutável, amoroso e sempre fiel. Quando as dificuldades nos cercam, relembrar essas promessas nos dá ânimo para continuar e confiança de que a vitória final é certa. Uma maneira prática de manter as promessas de Deus vivas em nossa mente é anotá-las e revisá-las frequentemente. Coloque-as em um lugar visível, como na sua mesa de trabalho ou ao lado da cama, para que elas sejam uma fonte constante de encorajamento. Meditar nelas diariamente fortalece nossa fé e nos ajuda a enxergar além das circunstâncias. Depois de confiarmos no controle de Deus, fortalecermos nossa vida de oração, encontrarmos refúgio em Sua palavra e lembrarmos das Suas promessas, é hora de adotarmos uma atitude transformadora, a gratidão. Ser grato em tempos de abundância é fácil, mas o verdadeiro poder da gratidão se manifesta quando conseguimos expressá-la mesmo em meio às lutas. A Bíblia nos ensina em 1 Tessalonicenses 5,18: Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Esse versículo nos desafia a olhar para além das dificuldades e reconhecer as bênçãos que permanecem em nossa vida, mesmo nos momentos mais sombrios. Praticar a gratidão durante as adversidades não significa ignorar a dor ou negar os problemas. Pelo contrário, é uma escolha consciente de focar no que Deus já fez e está fazendo, ao invés de nos fixarmos apenas no que está faltando. É reconhecer que, apesar das tempestades, temos motivos para agradecer pela vida, pela força de continuar nos 3 coisas pelas quais você é grato, mesmo que sejam pequenas. Esse hábito simples ajuda a treinar a mente para focar no positivo, mesmo nos momentos mais difíceis. Além disso, verbalize sua gratidão a Deus em oração. Agradeça por sua fidelidade, pelo conforto que Ele oferece e pelas pessoas que Ele colocou ao seu redor para apoiar você. Ao fazer isso, você estará fortalecendo seu relacionamento com Deus e criando um ambiente de fé e esperança ao seu redor. A gratidão nos prepara para enfrentar as lutas com um coração mais leve e confiante. Depois de confiar no controle de Deus, fortalecer a vida de oração, buscar refúgio em Sua palavra, lembrar das promessas divinas e cultivar a gratidão, é essencial reconhecer o poder da comunhão. Durante as lutas, estar cercado por pessoas que edificam nossa fé faz toda a diferença. Deus nos criou para viver em comunidade e é na companhia de outros cristãos que encontramos apoio, encorajamento e direção. A Bíblia nos ensina em Hebreus 10, 24 e 25: E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Esses versículos mostram que em tempos de luta, precisamos de pessoas ao nosso lado que nos lembrem do amor de Deus e nos ajudem a seguir em frente. Cercar-se de pessoas de fé não significa apenas ter amigos cristãos, mas buscar relacionamentos que sejam intencionais e fortalecedores. Essas pessoas são aquelas que oram por você, que compartilham versículos que falam diretamente ao seu coração e que estão dispostas a caminhar ao seu lado, mesmo nos momentos mais difíceis. Além disso, a comunhão é um espaço onde podemos ser vulneráveis e autênticos. Compartilhar nossas lutas com alguém de confiança não apenas alivia o peso emocional, mas também nos permite receber conselhos sábios e orações poderosas. Tiago 5,16 nos encoraja: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Essa prática traz cura, tanto espiritual quanto emocional.
Outra maneira de fortalecer nossa comunhão é participar ativamente de uma igreja ou grupo de estudo bíblico. Esses ambientes oferecem não apenas um espaço para aprendizado, mas também uma rede de suporte espiritual. Quando estamos juntos, podemos compartilhar experiências e testemunhos que edificam a fé coletiva. A presença de pessoas que edificam nossa fé nos lembra que não estamos sozinhos em nossas batalhas. Elas nos ajudam a manter o foco em Deus e a confiar que as lutas, por maiores que sejam, são temporárias. Com esse apoio, enfrentamos as adversidades com mais coragem e esperança. Após confiar no controle de Deus, fortalecer a oração, buscar refúgio na palavra, lembrar das suas promessas, cultivar a gratidão e contar com o apoio de pessoas que edificam a fé, chega o momento de dar um passo decisivo, soltar o que está fora do nosso controle. Muitas vezes, as lutas que enfrentamos se tornam mais pesadas porque tentamos carregar fardos que não foram feitos para nós. Tentamos resolver tudo com nossas próprias forças. Nos preocupamos com o que não podemos mudar. E assim, nossa paz é roubada. Porém, Deus nos convida a entregar esses pesos a Ele. 1 Pedro 5:7 nos ensina: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Soltar o que está fora do nosso controle não é desistir ou negligenciar, mas reconhecer nossos limites e confiar que Deus é quem tem o poder de agir onde nós não conseguimos. É um ato de fé que nos liberta da ansiedade e nos permite descansar na certeza de que Deus está no comando de tudo. Essa entrega pode começar com uma oração sincera. Senhor, eu entrego a Ti aquilo que não posso mudar. Cuida do que está além das minhas forças e guia-me nos passos que devo dar. Esse tipo de oração não apenas alivia nosso coração, mas também abre espaço para Deus agir de forma sobrenatural. Outro aspecto importante é aceitar que nem sempre teremos todas as respostas. Isaías 55:8-9 nos lembra: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Confiar em Deus significa aceitar que Ele sabe o que é melhor, mesmo quando não entendemos o motivo das lutas. Soltar o que não podemos controlar também nos ajuda a focar naquilo que está ao nosso alcance. Cuidar de nossa vida espiritual, buscar crescimento pessoal e apoiar aqueles ao nosso redor. Quando deixamos os fardos nas mãos de Deus, descobrimos uma paz que excede todo o entendimento, pois sabemos que Ele está cuidando de cada detalhe. Depois de aprender a soltar o que está fora do nosso controle, precisamos adotar uma perspectiva que traz alívio e esperança. Lembrar que as lutas não duram para sempre. Por mais difícil que o momento atual pareça, ele é apenas uma parte da nossa jornada. E Deus promete nos guiar para além das tempestades. Romanos 8:18 nos dá uma verdade transformadora. Os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Essa promessa nos ajuda a entender que os desafios de hoje, por mais intensos que sejam, não se comparam com a alegria e a recompensa que nos aguardam. Cada luta tem um propósito e um tempo determinado. Lembrar que as lutas são temporárias. Não é negar a dor ou fingir que ela não existe, mas sim olhar para ela com uma visão eterna. Quando entendemos que o sofrimento é uma fase passageira, ganhamos forças para perseverar. Sabemos que em Cristo, cada dificuldade é usada para moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé e nos aproximar mais de Deus. As Escrituras estão repletas de exemplos de homens e mulheres que enfrentaram grandes adversidades, mas que superaram tudo com a ajuda de Deus.
Jó, por exemplo, perdeu tudo, mas nunca perdeu sua fé. No final, Deus o restaurou completamente, mostrando que a fidelidade em meio às lutas é recompensada. Além disso, Deus nos dá a garantia de que não estamos sozinhos nas batalhas. Em 2 Coríntios 4,17, Paulo escreve: "Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles." Este versículo nos lembra que até mesmo os tempos difíceis têm um objetivo: nos preparar para algo muito maior e eterno. Ao adotar essa perspectiva, conseguimos lidar melhor com as dificuldades, sabendo que o que enfrentamos hoje é passageiro. A promessa de um futuro melhor nos motiva a continuar, e a presença constante de Deus nos dá força para cada passo da jornada. Depois de lembrar que as lutas são temporárias, é fundamental reforçar a nossa postura durante os desafios. Permanecer firmes na fé. As tempestades da vida podem balançar o nosso barco, mas é a fé que nos mantém de pé, confiantes de que Deus é o nosso alicerce inabalável. Sem essa firmeza, corremos o risco de sermos levados pelo medo, pela dúvida ou pela desesperança. A Bíblia nos encoraja em 1 Coríntios 16:13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Essa ordem nos lembra que a fé não é apenas um sentimento, mas uma decisão diária de confiar em Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece dizer o contrário. Permanecer firme significa não desistir, mesmo quando o caminho parece longo e difícil. A história de Jó é um exemplo poderoso de firmeza na fé. Ele perdeu tudo: sua família, sua saúde, seus bens. Mas mesmo em meio à sua dor, ele declarou: "Ainda que ele me mate, nele esperarei." Jó 13:15. Essa confiança inabalável é a essência de uma fé firme, que não se abala pelas circunstâncias, porque está ancorada em Deus e em suas promessas. Ficar firme na fé também envolve ações práticas. Significa continuar orando, lendo a palavra e adorando a Deus, mesmo quando não sentimos vontade ou quando não vemos resultados imediatos. É nesses momentos que nossa fé cresce, pois aprendemos a confiar em Deus pelo que Ele é e não apenas pelo que Ele faz. Outra maneira de fortalecer nossa fé é relembrar testemunhos, tanto os nossos quanto os de outras pessoas. Quando ouvimos histórias de como Deus operou em situações impossíveis, nossa confiança é renovada. Esses testemunhos nos lembram que Deus é fiel e nunca muda. Por fim, é importante lembrar que a firmeza na fé não significa ausência de dúvidas ou medo, mas sim a decisão de entregar tudo a Deus, mesmo com nossas fraquezas. Quando permanecemos firmes, encontramos a força necessária para continuar caminhando, sabendo que Deus está ao nosso lado em cada passo. Depois de aprender a permanecer firmes na fé, é hora de buscar uma fonte de conforto e paz que nunca falha: o amor incondicional de Deus. Este amor é a base de tudo o que Deus faz por nós e a razão pela qual podemos enfrentar qualquer luta com a certeza de que nunca estamos sozinhos. Romanos 8:38-39 descreve de forma poderosa a profundidade do amor de Deus. "Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor." Essas palavras nos lembram que, independentemente do que enfrentamos, o amor de Deus permanece constante. Meditar nesse amor significa reservar momentos para refletir sobre como Ele nos amou primeiro, antes mesmo de sermos capazes de amá-lo de volta. Deus demonstrou esse amor ao enviar Jesus para morrer por nós. João 3,16.
Saber que Ele entregou seu próprio Filho por amor a nós, nos dá confiança de que Ele está conosco em todas as circunstâncias, cuidando de cada detalhe da nossa vida. Esse amor incondicional também nos ajuda a descansar. Muitas vezes, as lutas trazem consigo a sensação de que precisamos fazer mais para merecer a ajuda ou o favor de Deus. Porém, o amor dele não depende do que fazemos, mas de quem Ele é. Deus nos ama de forma completa e inabalável. E essa verdade nos liberta do peso da autossuficiência. Uma prática poderosa para meditar no amor de Deus é declarar em voz alta ou anotar as formas como você já experimentou esse amor na sua vida. Relembre momentos em que Deus supriu suas necessidades, respondeu suas orações ou lhe deu paz em meio à tempestade. Essas recordações fortalecem nosso coração e nos ajudam a ver o amor dele em ação. Além disso, meditar no amor de Deus nos capacita a amar os outros, mesmo em tempos de dificuldade. Quando reconhecemos o quão profundamente somos amados, somos inspirados a compartilhar esse amor com aqueles ao nosso redor, criando uma corrente de esperança e bondade. Depois de meditar no amor incondicional de Deus, é importante reconhecermos uma das maiores dádivas que Ele nos deixou, o Espírito Santo. Ele não é apenas um consolador, mas também a fonte de paz que sustenta nosso coração em meio às lutas. Quando estamos sobrecarregados pelas dificuldades, o Espírito Santo age como um guia, fortalecendo nossa fé e nos lembrando das promessas de Deus. Jesus prometeu aos seus discípulos em João 14, 26, 27. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu disse. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Essa promessa é um lembrete de que enquanto enfrentamos as tempestades da vida, temos acesso a uma paz sobrenatural, trazida pelo Espírito Santo. Buscar a paz no Espírito Santo começa com a entrega. Precisamos abrir nosso coração e pedir que Ele nos encha com sua presença. Isso pode ser feito por meio de uma oração simples como: Espírito Santo, eu preciso de Ti. Toma conta da minha mente, do meu coração e das minhas circunstâncias. Guia-me e dá-me a paz que só Tu podes oferecer. O Espírito Santo também age nos momentos em que não sabemos como orar ou o que pedir. Romanos 8:26 nos encoraja. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mesmo em nossa fragilidade, Ele intercede por nós, garantindo que nossas necessidades sejam apresentadas a Deus de forma perfeita. Além disso, o Espírito Santo nos ajuda a discernir as vozes em meio ao caos. Muitas vezes, durante as lutas, somos atacados por pensamentos de medo, dúvida e desespero. É o Espírito Santo quem nos lembra das palavras de Jesus, renovando nossa mente e guiando nossos passos. Ele nos dá clareza para tomar decisões e força para seguir em frente. Permitir que o Espírito Santo opere em nossa vida é abrir espaço para que a paz de Deus domine nossas emoções e pensamentos. É um processo contínuo de confiar nele e buscar sua presença, mesmo em meio à agitação. Depois de buscar a paz no Espírito Santo, o próximo passo para encontrar paz em meio às lutas é praticar o perdão. O perdão não é apenas uma escolha espiritual. É também um presente que damos a nós mesmos. Ele liberta o coração do peso da mágoa, do ressentimento e da raiva, abrindo espaço para a paz e a cura interior. Jesus nos ensinou a importância do perdão em Mateus 6, 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas.
Perdoar é um ato de obediência, uma decisão de seguir o exemplo de Cristo, que nos perdoou primeiro. Muitas vezes, seguramos a mágoa porque acreditamos que perdoar é justificar ou esquecer o que nos fizeram. No entanto, o perdão não significa concordar com o erro ou permitir que ele se repita. Significa libertar-se da dor que ele causou, entregando a situação a Deus e confiando que Ele é justo e cuidará de tudo no seu tempo. O perdão também nos aproxima de Deus. Quando guardamos ressentimentos, nosso coração se fecha, impedindo-nos de experimentar plenamente o amor e a paz que Ele oferece. Em Efésios 4, 31, 32, somos exortados: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Praticar o perdão pode começar com uma oração honesta. Senhor, eu escolho perdoar nome da pessoa. Ajuda-me a deixar a mágoa para trás e a confiar que Tu estás cuidando dessa situação. Mesmo que o sentimento de dor não desapareça, imediatamente o ato de perdoar é o primeiro passo para a cura. Além de perdoar os outros, também precisamos perdoar a nós mesmos. Muitas vezes, somos duros conosco, carregando culpas e arrependimentos que Deus já perdoou. Lembre-se de que em Cristo somos novas criaturas, e a graça dele nos dá um novo começo. Quando escolhemos o perdão, experimentamos a liberdade e a paz que vem de soltar os pesos emocionais e espirituais. Depois de praticar o perdão e liberar o coração das mágoas, o próximo passo para encontrar paz em meio às lutas é concentrar-se no propósito de Deus. Quando enfrentamos desafios, é fácil perdermos o foco e nos sentirmos desorientados. Mas lembrar que Deus tem um plano perfeito para nossas vidas nos ajuda a manter a calma e a perseverança. Romanos 8, 28 nos assegura: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Este versículo é um lembrete poderoso de que nenhuma situação, por mais difícil que seja, escapa ao controle de Deus. Ele usa até mesmo as lutas para moldar nosso caráter e nos aproximar do plano que tem para nós. Concentrar-se no propósito de Deus significa mudar a perspectiva. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, podemos perguntar o que Deus quer me ensinar com isso. Essa mudança nos permite ver os desafios como oportunidades de crescimento espiritual e nos ajuda a confiar que Deus está trabalhando em nosso favor. Muitos personagens bíblicos enfrentaram grandes adversidades antes de verem o propósito de Deus se cumprir em suas vidas. José, por exemplo, foi traído pelos irmãos, vendido como escravo e preso injustamente antes de se tornar governador do Egito e salvar sua família da fome. Ele disse algo profundo em Gênesis 50, 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Esse é o poder de se concentrar no propósito divino. Para discernir o propósito de Deus em meio às lutas, é essencial buscar intimidade com Ele por meio da oração, leitura da palavra e comunhão com outros cristãos. À medida que caminhamos com Deus, Ele nos dá clareza e direção. Mesmo que não compreendamos tudo de imediato, podemos confiar que Ele está guiando cada passo. Outra maneira de manter o foco no propósito de Deus é lembrar que nossas lutas não são apenas sobre nós. Muitas vezes, o que enfrentamos hoje pode ser usado para abençoar outras pessoas no futuro. Nossas histórias de superação podem servir como testemunho de fé e encorajamento para aqueles ao nosso redor. Quando concentramos nossos pensamentos e esforços no propósito maior de Deus, encontramos sentido nas adversidades e força para continuar. Com essa perspectiva, podemos enfrentar as lutas com mais serenidade e esperança.
Depois de aprender a concentrar-se no propósito de Deus, é hora de descobrir o poder do louvor em meio às lutas. Louvar a Deus em tempos difíceis pode parecer um desafio, mas é exatamente nesse ato de adoração que encontramos forças para superar as adversidades e experimentar uma paz renovadora. A Bíblia nos mostra em Atos 16:25 que Paulo e Silas, mesmo estando presos e acorrentados, oravam e cantavam hinos a Deus. Apesar das circunstâncias desoladoras, eles escolheram louvar. O resultado, um terremoto libertador que não apenas quebrou suas correntes, mas também abriu portas para que outros prisioneiros e até o carcereiro conhecessem o poder de Deus. Este episódio é um exemplo claro de como o louvor não só nos fortalece, mas também transforma o ambiente ao nosso redor. Cantar louvores a Deus em meio às lutas é um ato de fé. É declarar que, independentemente do que está acontecendo, Deus é digno de todo o nosso louvor. É colocar nossos olhos nele, acima das dificuldades, e lembrar que ele é maior do que qualquer problema. Essa prática eleva nosso espírito e nos ajuda a enxergar além das circunstâncias. O louvor também nos conecta com a presença de Deus. Salmo 22:3 nos diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Quando adoramos, convidamos Deus a agir em nossa vida de forma poderosa, trazendo paz ao coração e renovando nossas forças. Louvar não precisa ser algo complicado. Pode ser cantar um hino ou uma música que toca seu coração, recitar um salmo ou simplesmente dizer palavras de gratidão a Deus. O importante é que o louvor seja sincero, vindo de um coração que confia na fidelidade dele. Além disso, o louvor nos ajuda a lembrar das grandes obras de Deus no passado, tanto na Bíblia quanto em nossa própria vida. Ele nos reorienta para a bondade e a fidelidade de Deus, renovando nossa esperança de que Ele agirá novamente, no seu tempo e à sua maneira. Adotar o louvor como uma prática regular, mesmo nos dias mais difíceis, transforma nossa perspectiva. Ele muda a atmosfera do nosso coração e cria espaço para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, tome conta de nós. Após descobrir o poder do louvor em meio às lutas, é fundamental refletir sobre uma verdade transformadora. Você nunca está sozinho. Por mais solitários que os momentos difíceis possam parecer, Deus promete estar presente em todas as circunstâncias. Essa certeza é uma âncora que nos sustenta e nos dá forças para continuar. Em Isaías 41:10, Deus nos diz: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel." Essa promessa nos assegura que, independentemente do tamanho das nossas batalhas, Ele está ao nosso lado, cuidando de nós e oferecendo o suporte necessário. Lembrar que não estamos sozinhos nos ajuda a lidar com a ansiedade e o desespero. Muitas vezes, enfrentamos lutas pensando que ninguém entende nossa dor ou que não há saída. Mas quando reconhecemos que Deus está conosco, percebemos que temos um companheiro fiel que conhece nossos pensamentos mais profundos e nos ama incondicionalmente, além de sua presença divina. Deus também coloca pessoas em nossas vidas para caminhar conosco. Seja através de amigos, familiares ou membros da igreja, Ele usa essas conexões humanas para nos lembrar de seu cuidado e para nos fortalecer nos momentos difíceis. É por isso que compartilhar nossas lutas com outros cristãos é tão importante, pois muitas vezes Deus age por meio deles para nos trazer conforto e direção. Outro aspecto da presença de Deus é o Espírito Santo, que habita em nós e nos guia a cada passo. Em João 14:16-17, Jesus promete: "E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade."
O Espírito Santo nos lembra constantemente da fidelidade de Deus e nos encoraja a seguir em frente. Além disso, a Bíblia nos oferece inúmeros relatos de como Deus nunca abandonou seu povo em momentos de dificuldade. Quando Moisés conduziu os israelitas pelo deserto, Deus os guiou com uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Êxodo 13, 21, 22. Esse mesmo Deus que esteve com eles está conosco hoje, em cada passo da nossa jornada. Saber que Deus está sempre ao nosso lado nos traz uma paz profunda. Não importa o quão difíceis sejam as circunstâncias, podemos descansar na certeza de que nunca estamos sozinhos. Depois de lembrar que nunca estamos sozinhos, é importante avaliar como a complexidade do dia a dia pode contribuir para nossas lutas e preocupações. Muitas vezes carregamos fardos desnecessários porque nos distraímos com o excesso de compromissos, responsabilidades e até mesmo pensamentos. Simplificar a vida e focar no essencial é uma maneira poderosa de encontrar paz, mesmo em meio às adversidades. Jesus nos ensinou a importância de priorizar o que realmente importa. Em Lucas 10, 41, 42, ele disse a Marta, que estava sobrecarregada com suas tarefas: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Enquanto Marta se perdia em suas preocupações, Maria escolheu ouvir os ensinamentos de Jesus, mostrando que dedicar tempo ao que é essencial nos aproxima da verdadeira paz. Simplificar a vida começa com um passo prático: identificar o que é prioritário. Pergunte-se: o que realmente importa para a minha vida espiritual, emocional e física? Muitas vezes, as atividades e compromissos que acumulamos não contribuem para nosso crescimento ou bem-estar, mas apenas aumentam nosso estresse. Ao eliminar o que é desnecessário, criamos espaço para focar no que edifica e traz paz. Outra maneira de simplificar a vida é aprender a dizer não quando necessário. Jesus, mesmo em sua missão terrena, sabia priorizar o descanso e o tempo com o Pai. Ele se retirava para lugares tranquilos para orar e renovar suas forças. Marcos 1:35. Seguir seu exemplo significa reconhecer nossos limites e respeitá-los. Além disso, simplificar também envolve reorganizar nossa mente. Muitas vezes, a desordem externa reflete um coração sobrecarregado de preocupações. Filipenses 4:8 nos ensina a focar em pensamentos que trazem paz. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ao simplificar nossa vida e focar no essencial, estamos seguindo o convite de Jesus, em Mateus 11:28-30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Essa prática não apenas reduz o estresse, mas também nos ajuda a criar uma vida mais alinhada com os propósitos de Deus. Depois de simplificar nossa vida e focar no essencial, é hora de buscar inspiração no exemplo perfeito de como enfrentar as lutas: Jesus. Durante sua vida terrena, ele enfrentou desafios imensos, incluindo rejeição, traição, sofrimento físico e morte na cruz. Ainda assim, em cada situação, Jesus demonstrou fé, serenidade e total confiança no Pai. Seu exemplo nos ensina a navegar pelas adversidades com coragem e paz interior. Uma das histórias mais impactantes sobre a calma de Jesus está registrada em Mateus 8:23-27, quando ele e os discípulos estavam em um barco durante uma tempestade.
Enquanto os discípulos estavam desesperados, acreditando que iriam perecer, Jesus dormia tranquilamente. Quando o acordaram, ele disse: "Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé?" Em seguida, acalmou a tempestade com suas palavras. Essa história nos mostra que mesmo nas tempestades da vida, podemos confiar em Deus, sabendo que Ele está no controle. Outro exemplo poderoso é o comportamento de Jesus durante a crucificação. Apesar da dor e da injustiça, ele manteve seu coração cheio de amor e compaixão, até mesmo orando pelos que o estavam crucificando. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas 23:34. Isso nos ensina que, mesmo em momentos de sofrimento extremo, podemos escolher o amor e o perdão, em vez da raiva ou do desespero. O exemplo de Jesus também nos encoraja a buscar força em Deus por meio da oração. Em Lucas 22, 41, 44, no jardim do Getsêmani, Jesus orou com fervor antes de enfrentar a cruz. Ele foi honesto com o Pai sobre seu sofrimento, mas terminou sua oração dizendo: "Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua." Essa submissão à vontade de Deus é um lembrete poderoso de que confiar em seus planos é sempre a melhor escolha, mesmo quando não entendemos o porquê das lutas. Seguir o exemplo de Jesus não significa que nunca sentiremos medo, tristeza ou cansaço, mas sim que podemos entregar esses sentimentos a Deus e confiar que Ele nos fortalecerá. Como Jesus, podemos enfrentar as adversidades sabendo que não estamos sozinhos e que o propósito de Deus é maior do que qualquer dificuldade que possamos enfrentar. Depois de olhar para o exemplo de Jesus, chegamos a um entendimento essencial para encontrar paz em meio às dificuldades. Confiar que há propósito em nossas lutas. Nenhuma experiência é desperdiçada nas mãos de Deus. Ele usa cada desafio para moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé e nos preparar para algo maior que ainda não conseguimos enxergar. Romanos 5:3-5 nos ensina que as lutas não são em vão. Nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Esse versículo nos mostra que as dificuldades não apenas fazem parte da vida cristã, mas também têm um propósito transformador. Confiar que há propósito nas lutas significa enxergar as adversidades como oportunidades para crescer. Quando enfrentamos tempos difíceis, aprendemos a depender mais de Deus, a valorizar suas promessas e a desenvolver uma fé mais resiliente. Como o ouro refinado no fogo, nossas vidas são purificadas e fortalecidas pelas provações. As Escrituras estão cheias de exemplos de como Deus transforma as lutas em bênçãos. José foi vendido como escravo, preso injustamente e esquecido por anos, mas Deus usou essas dificuldades para elevá-lo a uma posição de liderança no Egito, salvando muitas vidas. Em Gênesis 50:20, ele declarou: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." Essa perspectiva de propósito é o que nos ajuda a perseverar. Quando entendemos que Deus está no controle e que tudo coopera para o bem daqueles que o amam, Romanos 8:28, encontramos paz, mesmo sem respostas imediatas. Essa confiança nos dá força para seguir em frente, sabendo que cada luta tem um significado e um lugar no plano maior de Deus. Também é importante lembrar que nossas lutas não afetam apenas a nossa jornada. Muitas vezes, Deus usa nossos testemunhos de superação para encorajar e fortalecer outras pessoas. O que enfrentamos hoje pode ser a mensagem de esperança que alguém precisa ouvir amanhã.
Portanto, confiar no propósito das lutas não é negar a dor ou fingir que ela não existe, mas reconhecer que Deus está trabalhando em tudo, transformando até mesmo os momentos mais difíceis em algo belo. Ele nos convida a descansar em sua soberania, sabendo que no tempo certo veremos o propósito completo de suas ações. Ao concluir essa reflexão sobre como encontrar paz em meio às lutas, somos chamados a aplicar cada um desses princípios em nossa vida. Confie, ore, louve, perdoe, simplifique, ame e persevere. Acima de tudo, lembre-se de que Deus está ao seu lado, usando todas as coisas para o seu bem e para a sua glória. As lutas podem ser difíceis e às vezes a tempestade parece interminável, mas hoje você viu que existe um caminho para a paz. Uma paz que vem de Deus e que transforma o nosso coração mesmo nas situações mais desafiadoras. Essa paz não é algo distante ou impossível. Ela está ao alcance de todos que escolhem confiar no Senhor, buscar refúgio em sua palavra e entregar os fardos que não podem carregar sozinhos. Lembre-se, você não está sozinho. Deus está com você em cada passo da sua jornada, trabalhando nos bastidores, moldando sua vida e transformando suas lutas em vitórias. Confie nele, pois tudo tem um propósito e o melhor ainda está por vir. Se essa mensagem tocou o seu coração, quero convidar você a dar alguns passos práticos agora mesmo. Inscreva-se no canal para receber mais mensagens que fortalecem a sua fé e trazem esperança ao seu dia. Compartilhe este vídeo com alguém que está enfrentando uma luta e precisa ouvir esta palavra. Você pode ser a ponte para transformar a vida de alguém hoje. Deixe nos comentários como Deus tem falado ao seu coração. Queremos orar por você e caminhar juntos nessa jornada de fé. E antes de encerrar, quero orar por você. Senhor, eu oro por cada pessoa que ouviu esta mensagem. Que o teu amor, tua paz e tua força encham o coração delas agora mesmo. Que cada luta seja uma oportunidade de te encontrar e que elas sintam a tua presença, sabendo que nunca estão sozinhas. Em nome de Jesus, amém. Não se esqueça, Deus tem algo maravilhoso reservado para você. Não desista. Continue caminhando com fé, porque a paz de Deus está sempre disponível para aqueles que confiam nele.